Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Nós nos alegramos por estarmos aí na presença de Deus, glorificando ao Senhor. Lembramos que nós já voltamos com os nossos cultos presenciais. Então amanhã, 9 horas da manhã, nossa escola dominical. E à noite, às 19 horas, nosso culto evangelístico. Você é convidado para estar conosco, louvarmos a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, no nosso devocional, nós vamos estar ouvindo um texto da palavra do Senhor, que se encontra na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Bora ler juntos a palavra de Deus? Vai nos dizer o seguinte: fiquem alerta, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. Nas recomendações finais que o apóstolo faz àquela comunidade, ele está encerrando a sua carta, então ele começa a dar algumas recomendações e ele usa alguns termos a qual ele tinha o hábito de usar, que era literalmente termos militares. Paulo gostava de usar alguns termos militares, como ele falava para Timóteo que ele fosse um bom soldado de Cristo, como ele escreve aos Efésios falando que eles deveriam usar a armadura de Deus. Aqui ele usa um outro termo quando ele fala para eles que eles deveriam ficar alerta, Era uma ideia de como um sentinela, O sentinela ele passa ali durante toda uma noite ou durante um quarto de hora, e ele tem que observar todos os movimentos, todo o lugar, mesmo em meio a uma escuridão, de maneira que o inimigo não possa invadir o seu terreno, a sua área e atacar o seu acampamento. E aqui ele está usando esse termo como uma simbologia para a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja portuária. Então, ali havia muitas tentações, muitas dificuldades dentro desta área, e ao mesmo tempo eles viviam com uma outra dimensão de adversário, que eram os falsos profetas, aqueles que entravam e tentavam contaminar a igreja. Então ele usa essa expressão para eles: fiquem firmes, fiquem alerta, permaneçam firmes, ou seja, não permaneça desatento e deixe que as falsas doutrinas, os falsos mestres ou coisas semelhantes a essa entrem no vosso arraial, porque isso pode estragar toda a convivência da igreja, pode estragar toda a comunhão, pode estragar todo o ensino que foi ministrado para vocês até agora. Sabia que nós também deveríamos observar isso nos dias de hoje? Cada vez mais falsas doutrinas, falsos mestres têm se levantado no meio da igreja, trazendo doutrinas que, como o apóstolo Paulo também chama, seriam doutrinas do diabo, que faz com que no dia de hoje as pessoas já não aceitem mais a sã doutrina de Deus, já não queiram mais conhecer a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas edifiquem as suas vidas como quem edifica uma casa na areia, procurando as facilidades e aquilo que é prático, quando na realidade tem que buscar o verdadeiro fundamento da fé. Antes então que essa igreja de Coríntios saísse daquele fundamento a qual o apóstolo tinha edificado, ele dá essa orientação. E qual é os nossos passos hoje? A verdade é que nós ainda continuamos com o mesmo fundamento, que é a palavra, a rocha, como o próprio Cristo descreve lá na parábola quando ele fala dos dois fundamentos. Aquele que edificou a sua casa na rocha é como aquele que ouve a minha palavra. Então a rocha é a palavra de Deus, a qual aquele que está edificado por ela será julgado. Então ele diz para aquele povo: olha, sejam firmes, fiquem alertas, não vacile na fé. Por quê? Porque a fé ela vem pelo conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus. Então, se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, a nossa fé certamente será como as ondas do mar. É algo que oscila. Hoje está bem alto, está bom, mas amanhã, quando acontece alguma dificuldade, alguma intempérie, uma coisa que vai nos tirando força, vontade, então
nós temos a tendência de fazer com que essa fé se torne vacilante. Então essa recomendação do apóstolo Paulo é muito prática para nós nos dias de hoje. E aí a partir daí ele vai nos dar, né, uma outra orientação quando ele diz o seguinte: mostrem coragem e sejam fortes. Porque de nada adianta nós termos toda a ideia, todo o pensamento, a firmeza de coração, sermos vigilantes, olhar as coisas de um lado para o outro, mas ao mesmo tempo formos vacilantes, aceitarmos qualquer coisa da maneira como elas estão, simplesmente porque achamos que não podemos confrontar as dificuldades. O doutor, né, Martin Luther King, ele fala uma coisa bem interessante quando ele diz que ele não se preocupava com o levantar dos maus, e sim com o silêncio dos bons. Nesses dias de hoje, né, nesse período do ser corretamente político, o que mais acontece é isso: os maus se levantam e os bons se calam. E na realidade, nós, aqueles que somos guardiões da palavra de Deus, aqueles que é tido pelo Senhor como seus guardiões, nós precisamos nos pronunciar com respeito e com fé. Então a fé, ela nos permite isso, e o agir com coragem é justamente isso, né? Nós não devemos nos calar diante de tantas coisas que se levantam nos dias de hoje, simplesmente porque achamos que todas as pessoas têm direito de fazer o que quer, porque a vida é deles, ou as coisas são assim. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto a ser corajosa, a não ser covarde, a não ser tímida, mas ir adiante. E aí, no meio de tudo isso, ele vai continuar dizendo: mas façam todas as coisas por amor. Ou seja, o fato de sermos corajosos não quer dizer também que a gente sai quebrando tudo por aí, porque o importante é fazer. Mas por amor, nós agimos com responsabilidade, com graça, com gratidão, sabendo que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. É melhor, muitas das vezes, ser salvo pelas críticas do que ir pela perdição com os aplausos. Então, haja dessa maneira. Faça aquilo a qual o Senhor tem colocado no seu coração. E nesses dias de hoje, eu te exorto a como aquilo que diz a palavra do Senhor. Fique alerta, seja firme, haja com fé, tenha coragem e tenha amor para exortar, de maneira que a palavra de Deus possa ser o único beneficiário de tais feitos em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida. Essa é a Hora Nazareno, uma devocional da Igreja de Nazareno no Tauá, para abençoar você, sua família e aqueles que estão à sua volta. E mais uma vez nós te convidamos a estar conosco amanhã, 9 horas da manhã, na nossa escola dominical, e às 19 horas no nosso culto evangelístico. Deus abençoe a tua vida. Até amanhã.